Dia 214. Juízes, capítulo 16. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e passou a noite com uma prostituta. Correu a notícia de que ela tinha sido visto na cidade. Os homens formaram um cerco perto do portão da cidade e ficaram esperando, prontos para matar Sansão. Quando amanhece o dia, quando clarear o dia, vamos matá-lo, combinaram os filisteus. Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então saiu da casa e arrancou as portas da cidade, junto com os batentes e a tranca. Colocou tudo nos ombros e levou para o alto do monte que ficava de frente para Hebrom. Depois disso, Sansão se aproximou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale do Soreque. Os oficiais filisteus foram pessoalmente pedir a Dalila: procure descobrir o segredo da grande força de Sansão e como podemos dominar e prender aquele homem. E você receberá de cada um de nós como recompensa 13,5 quilos de moedas de prata. Assim Dalila pediu a Sansão: diga-me, Sansão, por favor, de onde vem a sua grande força e como você poderia ser amarrado e dominado? Respondeu-lhe Sansão: se eu for amarrado com 7 cordas de couro de animais, ainda não secas, ficarei fraco e serei como outro qualquer. Então os líderes dos filisteus deram 7 cordas deste tipo a Dalila e ela amarrou Sansão. Alguns homens estavam escondidos em outro quarto. Assim que amarrou Sansão, ela exclamou: Sansão, os filisteus estão aqui. Então ele arrebentou as cordas como se fossem fios de estopa, colocados perto do fogo. Assim não se descobriu o segredo da sua força. Mais tarde Dalila disse a Sansão: você anda zombando de mim. Você mentiu para mim. Conte-me, por favor, como você poderia ser amarrado? Pois bem, disse ele, se eu for amarrado com cordas novas que não têm sido usado, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila conseguiu cordas novas e amarrou Sansão. Como da outra vez, alguns homens estavam escondidos na casa e Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm aí. Mas ele arrebentou as cordas dos seus braços como se fossem fios. Você continua caçoando de mim, dizendo mentiras, disse Dalila a Sansão. Você não vai me dizer como você pode ser amarrado? Está bem, disse ele. Se você tecer as 7 tranças da minha cabeça num pano e prendê-las com um pino de tear, então ficarei fraco. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça no pano e o prendeu com um pino de tear. Depois ela gritou: os filisteus estão aqui, Sansão. Então ele acordou e soltou o cabelo, arrancando o pino de tear. Você diz que me ama. Como isso é possível se você não confia em mim? Choramingando ela: já é a 3ª vez que você caçoa de mim e não me conta o segredo de sua grande força. E ela foi importunando Sansão todos os dias, a ponto de sua alma se angustiar até a morte. E ele acabou contando tudo o que tinha em seu coração. Meu cabelo nunca foi cortado, disse ele, pois sou nazireu, especialmente consagrado ao Senhor desde antes de nascer. Se cortarem o meu cabelo, perderei a força e ficarei tão fraco como outro homem qualquer. Quando Dalila viu que dessa vez Sansão tinha dito a verdade,
mandou aos oficiais filisteus o seguinte recado: venham mais esta vez para cá, pois dessa vez ele abriu seu coração para mim. Os oficiais foram à casa dela, levando a prata prometida. Então Dalila fez Sansão dormir nos joelhos dela. Depois mandou alguém cortar o cabelo dele. Dalila percebeu que já podia ter domínio sobre Sansão e que ela já tinha mais aquela força extraordinária. Então ele gritou: Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. Ele acordou e pensou: vou fazer como das outras vezes. Vou ficar livre no instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. Os filisteus prenderam Sansão, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Lá Sansão foi amarrado com 2 correntes de bronze e colocaram para mover um moinho na prisão. Não demorou muito e o cabelo dele começou a crescer de novo. Os oficiais filisteus realizaram uma grande festa para comemorar a captura de Sansão. O povo ofereceu um grande sacrifício a Dagon, Deus dos filisteus, e diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Vendo Sansão acorrentado na prisão, o povo louvava o seu falso Deus, exclamando: o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo, aquele que era destruidor da nossa terra e que matou muito dos nossos homens. Quando estavam bem alegres, em plena festa, os filisteus gritaram: tragam Sansão para cá, queremos nos divertir com ele. Assim, tiraram Sansão da cadeia e ele foi levado para o centro do templo, entre as 2 colunas que sustentavam o teto. Entretanto, Sansão disse ao jovem que servia de guia para ele: coloque as minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo, para me apoiar nelas. O templo estava repleto de homens e mulheres do povo. Todos os oficiais dos filisteus estavam presentes. Além disso, no terraço havia cerca de 3.000 pessoas, vendo as brincadeiras que faziam com Sansão. Um certo momento, Sansão orou ao Senhor e suplicou: ó Senhor Deus, peço que se lembre de mim e que só mais desta vez me dê forças para que eu possa me vingar dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então, Sansão abraçou-se às 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo caiu sobre os oficiais e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais gente quando morreu do que durante todo o tempo em que viveu. Depois, os irmãos e demais membros da família de seu pai foram buscar o corpo dele. Sansão foi enterrado entre as cidades de Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Atos, capítulo 20. Quando o tumulto tinha passado, Paulo mandou chamar os discípulos e os animou. Depois despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, exortando os irmãos com muitas palavras em todas as cidades por onde passava, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Estava preparando-se para navegar para a Síria,
quando descobriu uma conspiração dos judeus contra a vida dele. Por isso, decidiu seguir primeiro em direção ao norte para a Macedônia. Diversos homens iam viajando com ele e chegaram até a Ásia. Eram eles Sópatro, filho de Pirro, de Beira, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, que morava na Ásia. E estava voltando para casa. Eles tinham ido na frente e estavam esperando por nós em Troade. Logo que terminaram as comemorações das festas dos pães sem fermento, nós embarcamos no navio em Filipos e 5 dias depois chegamos a Troade, onde permanecemos 7 dias. No primeiro dia da semana, nos reunimos para partir do pão, e Paulo falou ao povo. E visto que ele partia no dia seguinte, falou até meia-noite. O cômodo do andar superior, onde estávamos reunidos, achava-se iluminado com muitas lamparinas. E visto que Paulo falava sem parar, um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, adormeceu profundamente e caiu da altura de 3 andares. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu e apanhou o moço nos braços. Não se assustem, disse ele, o jovem está bem. E estava. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. E Paulo falou, ainda por muito tempo, até o amanhecer. Depois partiu. Então levaram o jovem vivo para a casa dele, e isso provocou uma onda de alegria e de ânimo. Paulo preferiu ir por terra e nos prosseguimos de navio até Assos, onde iríamos recebê-lo a bordo. Ele se ajuntou a nós em Assos e navegamos juntos para Mitilene. No outro dia passamos por Quios e em seguida descemos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não parar em Éfeso dessa vez, visto que estava se apressando para chegar a Jerusalém, se fosse possível, para a comemoração do Pentecoste. Mas quando o navio chegou a Mileto, ele mandou um recado ao presbítero da igreja de Éfeso. Quando chegarem, ele falou: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o dia em que pus o pé na Ásia até agora. Tenho feito humildemente os trabalhos do Senhor e com lágrimas tenho sido provado seriamente pelas conspirações dos judeus contra a minha vida. Mesmo assim, vocês sabem que não deixarei de anunciar o que fosse proveitoso para vocês, tanto publicamente como de casa em casa. Eu tenho sido uma só mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se voltem do pecado para Deus por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vou para Jerusalém, obedecendo o Espírito Santo, não sabendo o que me espera ali, a não ser que o Espírito Santo me tenha dito, de cidade em cidade, que eu tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas eu não dou valor à minha própria vida, a menos que eu possa terminar a carreira e completar a obra que o Senhor Jesus me destinou a realizar, a obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. E agora sei que nenhum de vocês, entre os quais andei ensinando o reino, verá outra vez a minha face.
quero dizer-lhes claramente que a culpa pela perdição de alguém não pode ser lançada sobre mim, porque não deixei de contar a vocês todo o plano de Deus. E agora cuidem de vocês e não deixem de se alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com o seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispos. Eu sei com certeza que depois que eu for, falsos mestres aparecerão como lobos ferozes no meio de vocês, e não terão pena do rebanho. Alguns de vocês mesmos torcerão a verdade para conseguir discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos estive com vocês, ensinando noite e dia a cada um com muitas lágrimas. Agora eu entrego todos a Deus, ao cuidado dele e à sua graça, que pode edificá-los na fé e dar a vocês toda a herança daqueles que estão separados para ele. Nunca mostrei cobiça por prata ou ouro ou pelas roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalham para pagar as minhas próprias despesas e até as despesas daquele que estavam comigo. E nem tudo o que tenho mostrado a vocês que com trabalho árduo podemos ajudar os necessitados, pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus. A maior bênção em dar do que em receber. Quando acabou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choravam em voz alta, enquanto abraçavam Paulo e o beijavam. O que mais os entristecia era a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então eles acompanharam Paulo até o navio. Jeremias, capítulo 30. Esta é mais uma das mensagens do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu falei. Certamente vai chegar o dia em que vou mudar o destino do meu povo, Israel e Judá, e trarei o meu povo de volta à terra que dei aos seus antepassados, e lá eles viverão e tomarão posse da terra, diz o Senhor. O Senhor também falou as seguintes palavras a respeito de Israel e Judá. Assim diz o Senhor: onde encontraremos paz? Perguntaram eles. Só ouvimos gritos de medo e pavor. Parem e pensem. Por acaso pode um homem dar à luz a uma criança? Então, por que andam todos pálidos e apertando as mãos contra a barriga como uma mulher em trabalho de parto? Em toda a história, nunca houve uma ocasião tão terrível quanto este dia que está se aproximando. Nessa época, o meu povo Jacó vai sofrer terrivelmente, como nunca sofreu antes. No entanto, ele será salvo. Naquela ocasião, diz o Senhor Todo-Poderoso, quebrarei a canga sobre o pescoço deles e as correntes da escravidão. Nunca mais serão escravizados por outras nações. Servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei escolhido por mim, diz o Senhor. Por isso, meu servo Jacó, não tenha medo. Não desanime, ó Israel, diz o Senhor. Eu os trarei de volta de terras distantes, trarei os seus descendentes de muito longe da terra do seu exílio. Jacó voltará a viver na mais perfeita paz. Ninguém o assustará, porque eu estou ao seu lado e o salvarei, diz o Senhor.
mesmo que destrua completamente as nações onde foram escravos, vocês não serão destruídos completamente. Serão castigados, isso sim, e com justiça. Não passarei por cima dos seus pecados. Assim diz o Senhor. O seu ferimento é grave, é uma doença incurável, uma ferida muito profunda. Não há quem seja capaz de mudar sua situação. Não há médico ou remédio que cure a sua ferida. Todos os seus antigos amantes se esqueceram de você. Eles nem se interessam em saber o que lhe aconteceu. Fui eu quem causou essa ferida, como se fosse seu inimigo mortal. Dê-lhe um castigo cruel, porque os pecados são muitos e sua maldade é grande. Por que você grita por causa do ferimento, por sua ferida que não tem cura? Eu precisei dar a você este castigo por causa da quantidade de seus pecados, pela sua culpa tão grande. Mas, passado o castigo, todos os que a destruíram serão destruídos. Todos os inimigos de Israel irão para o exílio. Quem saqueou as riquezas de Israel será saqueado. Quem despojou meu povo será despojado. Eu farei cicatrizar e curar as suas feridas, diz o Senhor, porque hoje a chamam de rejeitada, o lugar que ninguém deseja. Assim diz o Senhor. Vou mudar a sorte dos descendentes de Jacó e mostrarei o meu amor pelas suas moradas. Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas. O palácio real voltará a ser habitado pelos reis como antes. O povo cantará nas ruas da cidade canções de alegria e de gratidão. Farei o meu povo crescer e transformarei Israel em uma nação forte e respeitada. A nação se firmará como nos dias do passado, e o povo será forte novamente diante de mim. Castigarei todas as nações que fizerem mal a Israel. Seu rei será um israelita verdadeiro. Não serão mais governados por estrangeiros. Esse rei se aproximará de mim, pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam aí, vem a tempestade do Senhor. Aí vem o castigo do Senhor sobre a cabeça dos pecadores, terrível como um vendaval. O Senhor não deixará que o fogo de sua ira se apague, até completar o castigo que planejou. Vocês compreenderão isto perfeitamente em dias vindouros. Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte, quando o povo de Israel buscava descanso. O Senhor apareceu a nós vindo de longe e disse a Israel: Eu amei você, meu povo, desde a eternidade. Com muita bondade eu o trouxe para bem perto de mim. Vou reconstruir a sua nação, ó Virgem Israel. Bela e enfeitada, você cantará e dançará de alegria ao som dos pandeiros. Mais uma vez, você plantará videiras nos montes de Samaria, videiras que os lavradores plantarão e cujo fruto colherão. Virá o dia em que os vigias nas colinas de Efraim gritarão: Vamos todos subir a Sião, à presença do Senhor, o nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Israel. Agora ela é a
principal nação da terra. Cantem alegres louvores, dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel, porque os trarei de volta da terra do norte, reunirei os que estão espalhados desde os confins da terra. Trarei com cuidado os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Haverá grande multidão voltando para cá. Haverá lágrimas, mas eu os guiarei com grande cuidado. Eles andarão junto a correntes de águas mansas, e os guiarei por um caminho seguro, onde não tropeçarão, porque eu sou o pai de Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam esta mensagem do Senhor, ó nação da terra. Anuncie estas palavras nas terras distantes. Aquele que espalhou o povo de Israel pela terra vai reuni-lo e vigiá-lo como um pastor vigia o seu rebanho. O Senhor livrará Israel dos inimigos mais fortes do que ele. Voltarão para a sua terra, cantarão de felicidade no alto do monte Sião, cheios de alegrias pelas provas de bondade do Senhor, pelas belas colheitas de cereais e de uvas, muito vinho, azeite puro, grandes rebanhos de gado e ovelhas. A vida dos israelitas será bela e feliz, como um jardim regado. Para eles a tristeza vai acabar. Então as moças dançarão de alegria e todos, jovens e velhos, tomarão parte na alegria. Transformarei as suas lágrimas em sorrisos. Darei consolo aos israelitas e os farei esquecer sua dor e sofrimento. E eles serão um povo realmente feliz. Nunca mais faltará alimento para os sacerdotes e suas famílias, e o povo não vai parar de trazer ofertas ao templo. Deixarei o meu povo satisfeito com as riquezas da minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se um choro triste, amargo em Ramá. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada porque todos os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: pare de chorar, enxugue as suas lágrimas. Ouvi os seus pedidos e você verá os seus filhos novamente, e eles voltarão da terra do inimigo. Você pode ter esperança, o seu futuro será mais feliz, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para casa. Ouvi Efraim gemendo e dizendo: o Senhor me castigou severamente, mas eu merecia este castigo. Sou como um bezerro indomado que precisa ser disciplinado. Mude de novo o meu coração e eu voltarei, porque o Senhor é o meu Deus. De fato, eu me afastei do Senhor, mas depois me arrependi. Depois que eu fui castigado, reconheci o meu erro. Fiquei envergonhado e humilhado comigo mesmo, vendo as coisas horríveis que fiz quando era jovem. Efraim ainda é o meu filho querido, o filho que eu amo. Mesmo depois do castigo, eu ainda amo Efraim. O meu coração bate mais forte por causa dele. Não posso deixar de mostrar o meu amor por Efraim, diz o Senhor. Coloquem sinais na estrada por onde passarem, rumo à terra da escravidão. Prestem bem atenção, porque vocês hão de voltar por este mesmo caminho. Volte, ó Virgem Israel, volte para a sua própria terra, cada um para a sua cidade. Até quando você vai andar perdida, ó filha desobediente? O Senhor criou algo novo nesta terra, uma mulher protegendo um homem. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Quando eu trouxer o meu povo de volta à sua terra, o povo de Judá e as suas cidades dirá novamente:
O Senhor o abençoe, ó morada da justiça, ó santo nome. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, bem como os lavradores e os pastores com seus rebanhos. Haverá paz e segurança, porque eu dei alívio aos cansados e forças aos fracos, diz o Senhor. Então acordei e olhei ao redor e disse: que sonho maravilhoso o Senhor me deu. Mas o Senhor continuou e disse: virão dias em que farei aumentar o número de pessoas e de animais em Israel e Judá. Como no passado fui cuidadoso em castigar Israel, destruindo suas cidades e arrancando o povo de sua terra, também serei cuidadoso em plantar e reconstruir a nação. Quando isso acontecer, ninguém mais vai citar o provérbio: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se tornarão ásperos. Ao contrário, cada um morrerá pelos seus próprios pecados. Quem comer uvas verdes é que vai ter os dentes ásperos. Vai chegar o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Essa aliança será diferente da que fiz com seus antepassados, quando tomei os israelitas pela mão e tirei o meu povo do Egito. Eu tinha escolhido Israel como minha esposa, mas o povo não me quis, quebrou minha aliança e por isso também o rejeitei, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com meu povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Gravarei as minhas leis no coração e na mente deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Já não serão necessários ensinar uns aos outros como conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, tanto os grandes quanto os pequenos, diz o Senhor. Perdoarei todas as desobediências do meu povo e a esquecerei completamente os seus pecados. Assim diz o Senhor, que nos dá o sol para iluminar o dia, que marcou o tempo certo para a lua e as estrelas aparecerem no céu à noite, que agita o mar e levanta uma grande barulho de onda. O seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Somente se algum dia essas leis falharem diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Assim diz o Senhor, se alguém conseguir medir os céus e explorar o interior da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel para sempre, por tudo o que eles fizeram, diz o Senhor. Vem aí o tempo, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hananael a nordeste até o portão da esquina a noroeste da cidade. Os pedreiros trabalharão do morro de Garebe a sudoeste até Goa, a sudeste da cidade. E toda a cidade, incluindo o cemitério e o vale onde se jogam as cinzas, serão santos para o Senhor. O mesmo vai acontecer com os campos em direção ao riacho de Cedron, e de lá ao portão dos cavalos a leste da cidade. Jerusalém nunca mais será conquistada ou destruída.